coisas maiores é visível até para os de fora, mas as coisas menores é coisas que você não vê na minha vida, mas existem. E Deus sabe que existe. Então eu quero ler essa palavra aqui juntamente com você, Romanos capítulo 8. E diz assim, eu vou ler a partir do versículo 1. Eu quero ler somente o primeiro versículo, aí vocês podem se assentar. Leiam comigo. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Pode se assentar em nome de Jesus Cristo. E quando nós falamos andar segundo a carne, não vamos pensar, como eu falei, apenas nas coisas maiores, os erros, né, mais visíveis, aqueles erros mais grotescos. Mas nós temos diante do Senhor e temos uma longa caminhada e nós não conseguimos vencer tudo de uma vez. Tem coisas que nós não conseguimos vencer, tem coisas que nós não lutamos para vencer, tem coisas que de fato a gente quer vencer, é dificultoso, às vezes você depende até de outra pessoa, de uma terceira pessoa. Tem várias situações, mas todas elas nos faz errar e falhar diante do Senhor. Eu sei que muitos aqui já deixaram, eu sei que a maioria já não, pessoas que usavam drogas não usam mais, que bebiam não bebem mais, que de repente xingava certos tipos de palavrão, hoje não xingam mais, mas e as coisas menores existem ainda. As coisas menores, embora o Senhor tenha escolhido a cada um, o Senhor tenha chamado, o Senhor tenha nos trazido, preparado para que descêssemos as águas, mas tem muita coisa na nossa vida ainda que precisa, ao longo do tempo, que isso vai sendo ajustado. E quando a Bíblia diz que, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, está dizendo que não existe condenação para quem está em Cristo, porém que não anda segundo a carne. Que não dá, que se esforça para não permitir que a carne domine. E pode observar que em nossas vidas tem situações que a nossa carne está dominando. Tem situações que a nossa carne ainda nos leva, nos domina. E para nós, esse grupo de pessoas que somos nós, ainda há condenação. Então, não é momento de nós cruzar os braços e, sabe, porque presença de Deus, bênção, Espírito Santo, né? Fogo, fumaça, vitória, cura. A gente cruza os braços muitas vezes, achando que está tudo bem, mas para nós, esse grupo de pessoas que somos nós, que ainda temos as raposinhas que estão nos dominando, ainda tem condenação. A condenação não existe mais para quem não anda mais, é do grupo que andam, já estão em Cristo Jesus e que não andam segundo a carne. Então tem muitas coisinhas pequenas na nossa vida, mas estão fazendo com que eu e você ande segundo a carne. E às vezes a gente não tem essa ideia, achamos que a nossa salvação está tão garantida. Eu sei que hoje aqui, nesse processo que passamos, diante de espelho de tudo, dificilmente vamos achar isso. Mas querendo ou não, inconscientemente a gente, não é possível. Se Jesus voltar hoje eu subo. Não é possível, olha o tanto de gente que tem. Mas por que ele não volta hoje? Se todo mundo pensar assim, a gente ia entender por que ele não volta hoje, não é? Tem tanta gente das igrejas. Se o Senhor voltar hoje, eu subo. Ele não volta hoje porque nós ainda estamos andando segundo a carne. E aí diz, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando a seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne. Versículo 4 diz, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito.
Para a gente dizer que nós não andamos, que nós estamos andando segundo o Espírito, é difícil. Aí quando o Senhor diz, se encha do meu Espírito, mas não é só questão, e a gente fica, mas como que se enche do Espírito? Porque eu oro, e eu estou vazio, eu busco, eu adoro, né? E eu estou vazio, mas é porque ainda tem um pedaço de nós que está andando segundo, um pedaço que o Espírito não está podendo dominar. Dentro de mim, de você, existe uma batalha, uma guerra, carne e Espírito. Então o Espírito dominou um pedaço, mas e esse outro pedaço? Ele falta dominar. Então, para que eu e você se encha, não é questão de orar. Eu posso orar 24 horas por dia, mas se eu não deixar o meu pecado, vai ser bastante tempo perdido. Vai ser bastante sacrifício de tolo. Vai ser bastante suor, lágrimas que vai descer e nada vai acontecer. Vai ser bastante canseira. E aí muitas pessoas estão enfadadas de servir ao Senhor. Muitos de nós estamos enfadados de servir ao Senhor. Mas por que será que estamos enfadados? É porque nós queremos o Espírito, nós queremos a presença, mas queremos manter andando segundo a carne. Queremos manter ainda as coisas pequenas. E não é nem só porque queremos, porque às vezes de fato queremos. Mas tem coisas que nós... Tem outras que queremos deixar e não conseguimos. Então, existe um pedaço, existe algumas coisas na nossa vida que tem feito com que nós não enchamos. O Senhor não possa encher nós do Espírito, para que o Espírito encha e tome o controle, precisa ter um recipiente vazio. Então, se eu sou um recipiente que estou cheio de alguma coisa, não tem espaço para o Espírito, então eu vou continuar andando segundo a carne. Um pedaço de mim, em alguns momentos, vai andar segundo o Espírito. E você sabe disso, você e eu temos vivido isso. Às vezes nós andamos no Espírito. Às vezes somos dominados pelo Espírito. Às vezes somos controlados pelo Espírito. Quando o Espírito ali vence aquela luta. Mas às vezes a carne nos domina. Às vezes a carne nos coloca para o chão. Hoje mesmo nós tivemos um exemplo disso aqui. Não tem como nós adorar o Senhor. O Senhor mesmo disse que a humilhação está ligada, a adoração está ligada com a humilhação. Se eu não me humilho, eu não tenho como adorar. A minha adoração não vai ter, eu vou apenas cantar. Mas se eu conseguir me humilhar, a minha adoração vai ser difícil. De fato vai ser uma adoração. Se você conseguir olhar o ponto de se humilhar, pedir a ajuda do Espírito Santo, você vai ver que a tua adoração não vai ser apenas um cantar, não vai ser apenas um louvor. De fato, vai ser uma adoração a Deus. Então a nossa carne, ela tem muita força, ela domina muito na nossa vida. A condenação não existe para quem anda segundo o Espírito. Então nós não podemos dizer que estamos andando segundo o Espírito, porque a carne está dominando muitas áreas da nossa vida. O versículo 5 diz: porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Agora me diga, diga para você mesmo, observe você e eu, e veja se a nossa inclinação de fato tem sido para as coisas de Deus com prazer. Hoje foi falado aqui, eu fiquei pensando no que foi falado, de fazer por prazer. E se a gente chegasse, se eu e você conseguisse chegar todo dia aqui e falar: meu Deus, será que hoje eu estou aqui por prazer? Eu ia conseguir me humilhar, eu ia conseguir adorar. Se nós entrássemos aqui todos os dias: Senhor, eu estou aqui por prazer, Senhor. O Senhor não me forçou, o Senhor não me obrigou, eu vim aqui porque eu tenho prazer em estar aqui. Então veja que o Espírito está lutando, puxando para isso. Mas qual tem sido a nossa inclinação? Não é? É uma luta de fato. A irmã Janete bem falou aqui. Batalhas, situações que você passa no dia a dia. Semana passada eu passei por uma experiência aqui, comigo e o Senhor. Nós fomos gravar o programa, um dos programas. E aí, nossa, eu estava muito mal. Assim, não conseguia... Aquele famoso espelho que o irmão Cristiano fez lembrar aqui. Esse espelho que vê você. Ver você é a pior coisa do mundo. Melhor ver os outros. Mas ver você é triste. Quando nós vemos nós mesmos, mas é muito importante ver nós. Ver você é triste. E você vendo, aí na hora que a gente começou a gravar o programa ali, aí a irmã Liliane
Jeová achou de usar a boca da irmã Liliane e dizer... o tema da semana passada foi... Missionário de verdade, missionário de mentira. Missionário de mentira é aquele missionário que faz a obra de Deus relaxadamente. Eita! Alguém se identificou? Que faz as coisas para Deus relaxadamente. Estamos aqui sem prazer. É de verdade ou é de mentira? E quando ela falou essa palavra, mas foi uma flecha. Eita, eu olhei para a irmã Liliane. Eita, terra. Olha, é Deus puro, porque... Mas me deu assim aquela angústia. Eu comecei a fazer uma análise assim da minha vida rapidamente. E falei, rapaz, eu estou nessa condição. E ali eu comecei, eles gravando o programa, eu baixei a cabeça. Nosso coração nesses momentos assim de confronto, dá aquela... Lembra, Jaciara? Dá aquela fechada assim. E dá aquela travada e você não quer sair dali. E eu falei, não, mas não é possível. Aí eu lembrei do que o Senhor falou. Que vocês... precisam de ajuda, mas vocês nem pedem ajuda do meu espírito. Então o seu coração se endureceu, seu coração se fechou, você não está conseguindo, peça ajuda. Como que pede ajuda? Não é falando? E para que o espírito haja, não é também falando e abrindo a boca? Senhor, me ajuda. Eu fico lá de boca fechada. Como que a ajuda vai acontecer? Como que eu vou sentir? Como que vai ter um resultado? Como que vai ecoar aquela ajuda? E ali eu fiquei, Senhor, o Senhor disse que quando nós não conseguimos, nosso coração se fechar, era para pedir ajuda do Teu Espírito Santo. E eu quero pedir ajuda porque o meu coração se fechou, eu não consigo passar essa barreira. Parece simples para algumas pessoas, mas para mim foi uma barreira. Foi difícil. Porque você, para fazer um programa, e os últimos programas que têm acontecido, a maioria deles tem sido assim, não sabe o que vai acontecer, você só vai. E você não sabe, chega lá como o de hoje. A irmã Liliane, vamos fazer o programa. Chegou lá, qual que é o, como fala, roteiro? Qual que é o itinerário, o roteiro? Ela mostrou um versículo, irmã Maria. Um versículo. Para fazer um programa. E ali, meu Deus do céu, mas o Senhor tomou o controle de tal forma que ali todo mundo deixou a ofertinha. Todo mundo deixou a moedinha do irmão Cristiano. Todo mundo deixou ali a sua ofertinha. E o programa no final ficou bom, né, menina? Que benção, né? Mas precisou que pedíssemos a ajuda do Espírito Santo e que abríssemos a boca. Eu peço a ajuda do Espírito Santo, mas eu não luto. Ele vai lutar de um lado. A Bíblia diz que tem uma batalha, carne e espírito. Então você pediu ajuda porque a tua carne está vencendo. E aí você luta de um lado, o Espírito luta do outro. E essa guerra é vencida. E essa batalha é vencida. E aí no que eu pedi ajuda, Senhor, não quero percar esse programa assim, não. Não, Senhor, me ajuda. Daqui a pouco, quando eu percebi, eu estava parecendo um papagaio. Falando, eu falei, meu Deus, que bênção. Então existe a batalha que você passou hoje aqui, de não conseguir. Mas, Senhor, me ajuda. Eu não abro a minha boca. A ajuda vai como que você vai ver a ajuda? Não pense que pode, o Senhor pode, tem o poder de enviar um anjo e você ficar olhando para ele, pois não, anjo. Eu vim te trazer força. Tá bom, pode deixar aqui do lado. Não é assim. Senhor, me ajuda, abre a boca, rasga o seu coração. Não, eu não aceito. Como disse a pregação aqui da irmã Janete, bendize a minha alma ao Senhor. Bendiga, é obrigação. E ele sabia, Davi passava por um momento difícil. Ele passava por um momento que ele não conseguia bendizer. Mas mesmo que ele obrigava, não, você precisa se render. Você precisa bendizer ao nome do Senhor. Ele não aceitava. Por isso que ele não alegrei quando me disseram, porque ele ia disposto a quebrar barreira. Ele ia disposto, não, tá difícil hoje, mas eu vou, porque eu sei o que eu vou oferecer. Eu vou me alegrar e vou voltar renovado. Louvado seja Deus. Davi passava luta interna, carne e espírito, como nós passamos. Então nós estamos andando ainda segundo a carne. E hoje foi a prova disso. A nossa carne venceu batalhas aqui hoje. A nossa carne venceu, o espírito não venceu. E quando nós não conseguimos nos humilhar, não adianta que nós não conseguimos oferecer aquela adoração. Agora quando você consegue se humilhar, você canta, você chora, e você adora, e a lágrima desce. Ainda que você não cante alto, mas o teu coração está adorando ao Senhor. Então é barreira que precisa ser quebrada. A nossa carne está vencida não é somente pelo pecado, não. Está vencendo não é somente pelo pecado, não. É várias coisas. E nós precisamos ser guiados. E o Senhor está sempre nos puxando para andar segundo o Espírito. É muito bonito dizendo que anda segundo o Espírito. Mas nós estamos vendo na pele o quanto é difícil, o quanto o nosso eu não permite. O quanto nós não nos rendemos.
não permitimos ter essa sensibilidade. Não permitimos deixar o controle na mão do Espírito. Nós entregamos, quando a gente vê que vai para o caminho que a gente não quer, a gente pega de volta. Estamos andando segundo a carne. E para nós que estamos andando segundo a carne, tem condenação. Não tem condenação, é para quem está segundo o Espírito. É por isso que o Senhor tem puxado em você. Por isso que o Senhor tem ensinado, não é aqui, não está no Espírito, é isso, é aquilo. É um negócio difícil, mas Ele tem puxado porque Ele sabe que é possível. E tem salvação para quem anda segundo o Espírito. Mas se nós continuar andando segundo a carne, não entender, achar que o Espírito está me levando para uma prisão. Não, Ele está me tirando da prisão da carne, aleluia, e nos dando liberdade e vida. Louvado seja Deus. E diz, então por nós vemos que nós temos a nossa inclinação carnal, está vencendo em várias áreas da nossa vida. E o versículo 6 diz, porque a inclinação da carne é morte, a inclinação do Espírito é vida e paz. Aleluia. Se eu e você não entender que nós estamos lutando contra a morte, vamos morrer sempre. O Senhor pode me ressuscitar 10 vezes, mas se eu não começar essa luta, não batalhar junto, eu vou morrer 10 vezes. Aleluias. Louvado seja Deus. Então você está numa batalha, está numa peleja, o Espírito te puxando para a vida e para a paz, e a sua carne dizendo não, você vai morrer, você vai perecer, a tua carne te obrigando a ficar, eu e você, na condição que estamos. E aí nós queremos transferir essa culpa para Deus. Porque Deus não me ressuscita? Porque Deus não me levanta? Porque Deus... Claro, talvez não falamos isso com palavra, mas inconscientemente é assim que nós agimos. Sendo que o problema está em nós. É porque ainda estamos andando segundo a carne. Então precisamos tomar uma decisão. Não é apenas uma decisão hoje. E não, amanhã, ok, já tomei a decisão ontem. Não, amanhã é novamente a mesma decisão. E dizer, não, eu não vou permitir morrer na presença de um Deus que é vivo. Eu não vou permitir perecer na presença de um Deus que tem o espírito de vida. Aleluia, louvado seja Deus. Então vença essa batalha, vença essa luta. Vença, porque Deus tem o espírito de vida. É Deus que está te puxando para o lugar dos vivos. É Deus que está me levantando, erguendo a mim e a você, para dizer, levanta, levanta, vive, ressuscita. Aleluia. E nós damos ouvido para a nossa carne, não, vem para o túmulo. Aleluia. Quando o Senhor chega ali e diz, Lázaro, sai do túmulo, e nós queremos nos manter no túmulo. O Senhor disse, sai do túmulo. Mas Lázaro precisou dar uns passinhos. Eles só tiraram a pedra. E o Senhor só disse, sai do túmulo. O Senhor não pegou lá, vem cá, filho, eu vou colocar você nas costas, e vou colocar você lá no meio da rua, e vou te ensinar a andar. O Senhor disse, Lázaro, sai do túmulo. O homem estava todo enfaixado, todo enrolado, mas ele deu o jeito dele, porque ele queria viver. Aleluia. Aleluia. E quem quer vida diante do Senhor, dá os seus pulos, dá o seu jeito, vai na fonte buscar, porque o Espírito de Deus é Espírito de vida e paz. Louvado seja Deus. Então a vida, por isso que o Senhor disse, a vida e a morte, o bem e o mal, está à tua disposição. Eu sou vida. Ele escolhe, pois, o bem. Então é nós que temos esse poder de escolha. O Senhor não ressuscita ninguém se não tiver alguém clamando para ser ressuscitado. Como que o Espírito Santo vai te dar ajuda se você não clamou por ajuda? O Senhor ressuscitou a Lázaro, o Senhor ressuscitou a filha de Jairo, porque foi alguém incomodar o Senhor. O Senhor adora ser incomodado. Se eu e você soubesse como Deus adora ser incomodado, Ele chegar a olhar para a terra e tá você, eu quero viver. Senhor, eu não vou aceitar. Senhor, eu não vou aceitar a minha carne me dominar. Eu quero Teu Espírito. Eu quero vida. 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 Aleluia. Quem está entendendo a palavra de Deus, quem quer vida, bate. Quem quer vida, aleluia, clama. Quem quer vida, quebra a barreira. Quem quer vida, abre a boca e adora. Aleluia. Quem quer vida não permite que a carne domine. Qual tem sido a tua inclinação? A tua inclinação tem sido para a carne, meus irmãos, por isso. Mas Senhor, não entendo. O Senhor disse que é da vida e eu estou morto. Senhor, o Senhor disse que é da vida
Ele disse, Lázaro sai. Se Lázaro não saísse, até hoje a gente já vai, eita, você viu? Jesus chegou lá, ó. Lázaro não saiu não, o que aconteceu ali? Tem Lázaro que não quer andar. Tem Lázaro que não quer viver. Tem Tem Lázaro que quer continuar com as atadura. Rabasubicama darasoriandarai. Tira raçou de rebias de calaçou. Tira as ataduras e anda. Aleluia. Você está na presença de um Deus vivo. E quando Ele ressuscitou, Ele diz, olha, para que vocês saibam, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Ele tem poder para fazer você viver. Não precisa de poder para fazer você andar. Não precisa, é só ouvir, olha, Deus está derramando vida. Quem quer viver, pega. Quem não quer, não, vou continuar aqui no túmulo. Aleluia. Então estamos provando para Deus que queremos andar segundo a carne. E a inclinação da carne é morte. O Senhor pode me ressuscitar 1000 vezes. Mas se eu continuar na minha inclinação carnal, vou continuar morrendo 1000 vezes. Vou fazer com que o Senhor trabalhe em vão. Ele diga que, como eu disse, misericórdia desperdiçada. Eu não dei para ninguém o que dei para vocês. Nenhuma igreja, nenhuma nação viu o que vocês veem. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do espírito é vida e paz. O 7 diz, porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus. Meus irmãos, não tem como diz no livro de Amós, andarão 2 juntos se não houver um acordo. Então a minha inclinação da carne com a presença de Deus não tem como andar junto. O Senhor faz coisas na nossa vida, visitas do Espírito Santo, só para a gente sentir o sabor e ter força para vencer a outra parte, para vencer o restante que falta. Entender que o Espírito do Senhor é algo precioso e ele precisa dominar a nossa vida. Mas você já recebeu o Espírito de vida e de paz. Você já recebeu a visita do Espírito de paz. Você já sentiu o sabor. Aleluia. Então viva, fique em pé e anda. Porque se você continuar na inclinação da carne, é inimizade contra Deus. Iremos nos tornar, imagina, estarmos aqui todo dia como inimigo de Deus. É a Bíblia que está dizendo, todos os dias aqui, adorando o meu inimigo. Porque eu estou me fazendo inimigo dele. Quem consegue adorar uma pessoa que é inimigo? Quem consegue? Porque eu estou me fazendo inimigo do Senhor. O Senhor me dando um caminho, eu indo pelo outro. E achando que está tudo bem. Nem estou percebendo que eu estou concretizando uma inimizade contra Deus. Olha, eu quero até te abençoar, mas você está se fazendo meu inimigo. Eu tenho até planos, projetos maiores. Eu apenas te toquei, eu te dei o meu espírito, mas você continua se fazendo meu inimigo. Porque a inclinação da carne é morte, é inimizade contra Deus. E nós estamos assim, levando nossa vida espiritual e a inclinação da nossa carne. Porque não queremos deixar a nossa inclinação. Não queremos deixar, queremos levar os dois. Abraçar Jesus de um lado e a minha inclinação do outro. E vamos lá. E manter uma comunhão. Não tem como eu manter uma comunhão com o Senhor. E não é. Veja que Satanás não tem nada a ver com isso. Até o momento nós não lemos nenhum momento aqui falando sobre Satanás. Apenas da nossa carne. Aí a gente sempre joga para as costas do coisa ruim. Porque nós não queremos levar a fama de ruim. Satanás não tem nada a ver com a inclinação da minha carne. Não tem como eu levar a minha vida com o Senhor e levar a inclinação junto. A gente vai até um certo ponto. Depois daí, você vai viver uma vida cansativa. Você vai viver uma vida espiritual morna. Nós vamos viver, é o que nós estamos vivendo hoje. Uma vida espiritual cansada, morna. Senhor, o que está acontecendo, Senhor? Senhor, por que o Senhor não cumpriu ainda?
Porque o Senhor não fez ainda. É porque eu estou levando a minha inclinação junto. A inclinação da carne. E ela está fazendo com que eu tenha inimizade contra Deus. Veja, meus irmãos, que a inclinação da nossa carne dá uma sensação que ela tem mais poder do que qualquer outra coisa. Porque a inclinação da minha carne, ela consegue me tornar inimigo de Deus. Sendo que o Senhor quer ser o meu amigo, porém a minha inclinação parece que ela tem mais força. Ela me torna inimigo do Senhor. É inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Já nos pegamos muito tentando agradar o Senhor, não já? Eu tenho certeza que eu e você muitas vezes, hoje mesmo tentamos agradar o Senhor. Já fizemos oração tentando agradar o Senhor. Já nos humilhamos tentando agradar o Senhor. Já oferecemos louvores a Deus. Já fizemos muita coisa tentando agradar o Senhor. Porém, se eu manter a minha inclinação, aquela coisa pequena que eu estou levando, eu não tenho como agradar o Senhor. Vai ser enxugar gelo, como diz a missionária. O papel de enxugar gelo. Você não vê resultado no teu trabalho. E coisa ruim é você estar na presença do Senhor e você não vê resultado na tua vida. Ou coisa ruim é eu estar na presença do Senhor, passa um dia, 2 dias, 1 mês, 2 meses, 1 ano, 2 anos, e você olha, meu Deus, o Senhor esqueceu de mim? Não, eu esqueci de deixar a minha inclinação. E por isso, agora, não tem como manter essa aliança. Os que estão na carne não podem agradar a Deus. E a gente luta, mas não conseguimos agradar ao Senhor. 9 diz: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é? Veja como a nossa inclinação carnal faz com que nós não tenhamos o Espírito do Senhor, ou a nossa inclinação vence o espaço do Espírito, perdemos o Espírito, e a Bíblia diz que esse tal não é dele. Todos nós aqui se perguntam, quem é filho de Deus? Todo mundo vai levantar a mão. Só que a Bíblia diz que, se nós mantivermos a nossa inclinação da carne, diz, esse tal não é dele. É muito duro ouvir isso. Imagina o Senhor dizer para mim e para você, olha, não conheço você não. Mas é isso que a Bíblia está dizendo. Então não dá, o Senhor está nos levando para um momento de decisão. O Senhor está nos levando para um momento que nós vamos ter que tomar decisões. E aí vai dando gelo, um frio na barriga. Porque quando tomamos decisões, o que vamos ter que abrir mão? Da nossa inclinação, do pecado, do erro, do nosso eu. Então, e quem quer abrir mão do seu eu? Não, nós queremos levar o nosso eu e a presença de Deus junto. Aquela festa. O 10 diz: e se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. De maneira que, irmãos, somos devedores, não da carne, para viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas, se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Então, só existe uma possibilidade de viver. Só existe a possibilidade, né? A maioria de nós aqui estamos pedindo que o Senhor nos ressuscite, que Ele nos dê vida. Vida espiritual, porque estamos numa morte espiritual. Mas, como? Só existe uma opção. Se nós mortificar as obras da carne, se a gente mortificar as nossas vontades, se a gente mantivermos ela vai fazer com que nós morramos.
É por isso que é momento de a gente, o Senhor nos leva para momentos de decisão. Porque é coisa terrível estar morto diante do Senhor, como nós estamos. Não é fácil. Você cansa, você se enfada, e vê Deus fazendo na vida do outro, de A, de B, mas a minha vez não chega. O 14 diz: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. Olha como nós estamos distantes. Nós não queremos ser guiados pelo Espírito de Deus. O Espírito está nos puxando para que Ele nos guie, mas nós estamos dizendo não. Mas a Bíblia diz que para sermos filhos de Deus precisamos ser guiados pelo Espírito do Senhor. Nós temos uma batalha, uma missão. Eu tenho uma missão difícil, grande, que não é só hoje que se investe. É hoje, amanhã, depois. Para sermos considerados filhos de Deus, de fato precisamos ser guiados pelo Espírito do Senhor. E quem quer ser guiado pelo Espírito do Senhor? De boca é muito fácil. Eu quero ser guiado, sou guiado pelo Espírito Santo. Mas quando o Espírito chega ali para pedir para que nós deixemos apenas a nossa inclinação da carne, a gente já toma o controle da mão dele de tal forma. Dessa forma não conseguiremos ser filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos Abba, Pai. Pronto. Eu falei há poucos instantes aqui sobre o espírito de escravidão, que nós achamos que o Senhor está nos escravizando, nos colocando numa prisão, Meu Deus, isso é muito difícil de levar. É difícil mantendo a minha inclinação. É difícil pela minha carne, mas se o Espírito me conduzir, vai ser fácil, porque você vai ser guiado pelo Espírito. E a obra do Espírito não é uma prisão. O Espírito não conduz você para uma prisão, para que ele nos aprisione. Não, ele nos liberta do pecado e da morte. Nós teremos uma vida diante do Senhor livre, para que assim nós possamos ser filhos de Deus. Quem está entendendo diz amém. Amém. Para que só assim nós possamos clamar Abba, Pai. É um nome carinhoso. Papaizinho, meu papai querido. Se não for dessa forma, nosso nome carinhoso para com Deus não vai funcionar. Não vai ter efeito. Porque quando o seu filho, ele chama você de uma forma bem carinhosa, a sua atenção se volta. Você, meu, não acredito, olha que coisa mais linda. Né? As mães, né? Pega na bochecha, né? Pega assim na bochecha, olha que coisa mais bonitinha. Né, meu? Sua mãe faz isso com você? Então, quando nós falamos dessa forma com o Senhor, se de fato o Espírito estiver nos conduzindo, aí ele vai falar, ai meu filhinho, que coisa mais linda. Mas se não, vai ser em vão dizer Abba, Pai. Meu paizinho, meu papai. Precisamos ver como está a nossa inclinação e lutar para que nós vençamos. Eu sei que tem coisas que realmente são difíceis para vencer. Mas a gente vê que não tem como levar essas coisas e o Espírito junto. Ou é uma coisa ou é outra. Ou vida ou morte. Não vai ter como ficar no meio termo. E o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. E a gente vê muito essa pergunta. Meu Deus, será que minha salvação está garantida? Será que eu tenho o Espírito Santo? Será que isso, aquilo? Será? E a Bíblia diz que o próprio Espírito testifica. Não, rapaz, você é filho de Deus. É o Espírito que habita em você. Você vai ter essa consciência tranquila. E não por vanglória, não por exaltação, mas é Ele que testifica, não é você que testifica nele. É Ele que testifica, olha, você é filho, você é filho, você é filho, você é filha. Você vai ter ciência disso, porque você vai estar abrindo mão da sua inclinação. E se nós somos filhos, somos logo herdeiro também, verdadeiramente herdeiro de Deus e co-herdeiro de Cristo, se é que com Ele padeçamos,
para que também com ele sejamos glorificados. Então só temos a possibilidade de ser glorificado, só temos a possibilidade de sermos herdeiros ou co-herdeiro, ou receber as bênçãos celestiais, ou entrar no reino de Deus, se de fato tivermos essas características que o Espírito testificar em nós. Então nós temos a opção de manter a inclinação da nossa carne e morrer. Mas a receita do Senhor é a gente continuar se esforçando para deixar a nossa inclinação. Eu sempre tropeço nisso. É isso que está te fazendo, é isso que está me fazendo deixar de viver. É isso que está me matando. Naquilo que você está tropeçando, naquilo que eu estou errando, é exatamente aí. É esse ponto. E agora você precisa vencer essa batalha. Você precisa pedir ajuda do Espírito Santo, como foi falado hoje na oração, e lutar. Lutar. Fazer como Davi. Eu alegrei quando me disseram. Ainda que, e eu acredito que não era todas as vezes que Davi estava extremamente alegre para ir adorar. Mas ele sabia que ele ia disposto a quebrar aquela barreira. Ele ia disposto, eu não vou aceitar essa situação. Porque essa situação vai me levar para depressão. Depressão vai me levar para a morte. E Davi foi um homem de Deus vivo. Ainda quando ele pecou, quando errou, ele sabia o caminho de viver. Ele não alimentou a sua inclinação, mas ele lutou contra a sua inclinação e o Senhor ressuscitou a Davi. Aleluia. O Senhor ressuscitou e até o final da palavra fala sobre Davi. Um homem que, segundo o coração de Deus. Então não tem como nós manter a nossa inclinação e a nossa vida com Deus. O que está me fazendo continuar na situação que estou não é falta de Deus, a presença dele, não é falta de promessa de Deus, não é nada disso. É a minha inclinação que está me matando. Então a minha e a sua inclinação é que está te ferindo, está fazendo com que eu e você fiquem atados, está fazendo com que você não tenha vida. E nós precisamos viver, porque o Espírito está sempre puxando, está sempre dando ordem, está sempre intercedendo. A Bíblia diz que ele clama a Deus a nossa fraqueza. Que Espírito é esse que é capaz de, quando você está fraco, quando você não consegue nem abrir a boca, ele chegar diante de Deus e bater: Pai, olha lá, Pai, ele está fraco, olha lá, Pai, ele está morto, olha lá, Pai, ajuda, fortalece, toca. Mesmo quando você está em silêncio, o Espírito de vida, ele está clamando por você. Ele está clamando pela tua alma. Aí o Senhor vai lá, enche ele, toca nele, mostra o caminho para que ele tenha vida. Levanta ele, levanta ela e diz: levanta, toma a tua cama e anda. Araçou de calabastelha, aleluia. Bate palmas para Jesus Cristo. Levanta e anda, tira as ataduras, porque o Senhor não tem prazer em ver o seu povo caído e prostrado. Aleluia, louvado seja Deus. Fica de pé em nome do Senhor Jesus Cristo. Fica de pé, fecha os seus olhos. Em nome do Senhor Jesus Cristo, aleluia. Peça força ao Senhor. Peça ajuda do Espírito Santo para ajudar eu e você a vencer a nossa inclinação, a inclinação do nosso pecado. Diga para Ele que você quer viver. Diga para Ele que você aceita a ajuda dEle, porque Ele te deu uma ordem, assim como Ele disse: Lázaro, sai para fora. Lázaro entendeu que ele precisava caminhar. Aleluia, Senhor Deus e Pai. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, queremos apresentar, Senhor, teu povo em tuas mãos, Pai. Senhor Deus, não adianta nada, Senhor, ouvimos as tuas palavras.